E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de física aqui sobre campo magnético em fios agora. Hoje é conta, galera. Hoje é conta. O que acontece? Quando eu falei em campo magnético em fio, vamos pensar primeiro em campo magnético em condutor reto. E para que nós possamos identificar o campo magnético em condutor reto, você vai ter que lembrar da regra da mão direita. Pessoal, mão direita, dedão. Dedão é o sentido da corrente. Olha aí no vídeo dos senhores aqui, ó. O dedão é para cima. E os demais dedos vai ser o sentido do campo magnético. No caso de um fio de condutor reto, o campo magnético vão formar círculos concêntricos. Isso é, círculos de mesmo centro, ok? E ó, você percebendo, se o campo magnético está para dentro, se o campo magnético aqui, ó, a corrente elétrica está para cima, dedão para cima, você vai estar abraçando o condutor nesse sentido aqui, ó, vai estar abraçando. Então, o sentido do meu campo magnético, fatalmente aqui, é anti-horário. Agora, vamos supor aqui, senhores, que a minha corrente não está indo para cima do meu condutor reto. Eu vou falar que a minha corrente elétrica aqui, senhores, está indo para baixo. Logo aqui, ó, dedão para baixo aqui agora. Então, você vai abraçar o condutor. Quando você abraça o condutor, perceba que os seus dedos vão estar apontados nesse sentido aqui agora, ó. Aí, ó, abraça o condutor, ó. Então, corrente para baixo, o meu campo magnético, ele vai estar no sentido horário. Essa é a regra da mão direita. Dedão corrente, os demais dedos é onde vai estar apontado o meu campo magnético, ok? Tranquilo? Belezinha? Então, senhores, agora vamos analisar aqui o seguinte. Vamos analisar as fórmulas. Porque o que a gente vai ver aqui? Que as fórmulas do campo magnético, você vai encontrar a fórmula para o condutor reto. Você vai encontrar a fórmula para uma espira. Nós vamos calcular campo magnético para uma bobina e também para um solenoide. Ok? Tranquilo, senhores? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o campo magnético do condutor reto. Olha a formulinha aqui, ó. Campo magnético, isso aqui é para o condutor reto apenas. Beleza, condutor reto. Vamos lá. μ0i dividido por 2π vezes esse R. Esse R não é o raio, tá? Não é o raio. É o ponto de referência. Vamos lá. O que é esse μ0? Esse μ0 aqui, senhores, é uma constante. E essa constante é a permeabilidade magnética. Vale 4π vezes 10 a menos 7. Aqui, ó. Tesla metro ampere. Como significa isso aqui, pessoal? É o seguinte. Vamos isolar μ0 aqui, ó. μ0 é igual ao campo. Aí 2PR está dividindo, passei multiplicando. A corrente que está multiplicando, vou passar dividindo. A unidade de campo magnético é o Tesla. Aí, ó. A unidade desse R, que é a distância, é metro. 2π é um número, é uma constante. E a unidade de corrente é ampere. Por isso que dá esse cara aqui, ó. Tesla vezes metros dividido por ampere. Tudo bem, senhores? Tranquilo? Beleza. Beleza. Agora, o que você tem que saber no momento? Como representar o campo magnético com a regra da mão direita e a formulinha para calcularmos o campo magnético em um condutor reto. Belezinha? Pronto. Vamos continuar aqui. Aqui, agora vai ser o campo magnético gerado por uma espira. Basicamente, se você pegar o condutor reto, tá? E deixar em forma circular,
você está formando uma espira. E é o mesmo sentido aqui, senhores, ó. Vamos supor aqui que a corrente elétrica tá indo nesse sentido aqui. Dedão, aí ó, ele até segurou a espira, ó. Dedão pra cá, beleza. E ó, os dedos, o campo magnético. Ele tá entrando aqui, saindo aqui, ó. Entrando aqui, saindo aqui, ó. Entra aqui, sai aqui. Tranquilo, senhores? Então, nesse caso aqui, é a mesma regra. Só que agora, não estamos falando para um condutor, e sim para uma espira. Ok? Belezinha? Então, vamos lá. Agora, o que vai mudar? A regra da mão direita é igualzinha. Vai mudar a nossa fórmula. Condutor reto μ0 vezes I, 2π vezes a distância. Já para a nossa espira, μ0 vezes I, 2 vezes... Isso aqui sim. Esse aqui é o raio da espira. Ok? Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Ó a regra da mão direita. Ele tá falando que a corrente tá entrando aqui. Aí abraça aqui, ó. Você vai ver que ele vai estar entrando e saindo aqui, ó. Belezinha? Tranquilo? Vamos prosseguir aqui, então. Vem aqui comigo. Aqui. Agora, quando que você vai ter que diferenciar a bobina de espira? Senhores, a bobina é o conjunto de várias espiras. Bobina é o conjunto de várias espiras. O que acontece aqui? Aqui, ó. Isso aqui seria o campo magnético para uma espira. Agora, como eu estou formando uma bobina, esse N é o número de espiras. É só multiplicar pelo número de espiras que você vai estar formando uma bobina. Ok? Tranquilo? Aí, o que acontece aqui, senhores? Ó. Aqui, ó. Perceba que nessa situação, a nossa corrente está entrando aqui. Aí, ó. Dedão para cima. E ele abraçou a bobina. Quando ele abraça a bobina, ó. Perceba-se que os dedos vão entrar na bobina. Por isso que o campo magnético está entrando aqui, ó. E lembre-se que o campo magnético, o que ele aponta é para o norte. Ah, tá. Então a bússola aqui, ele vai estar apontando para o norte e aqui para o sul. Ok? Tranquilo, senhores? Ele pode falar que essa porção aqui é norte e aqui é sul. Beleza? Então, mantenha a regra da mão direita. Na bobina, o campo magnético, ela sempre vai estar no interior dela. Ok? No interior dela. Beleza? Vamos lá. Aqui. Agora, nós falamos de condutor reto, nós falamos de espira e bobina, consequentemente, porque é o conjunto de espiras. E que nós vamos falar agora de solenoide. Solenoide é uma bobina, só que nós chamamos ela de bobina longa, ok? Porque não tem esse espaçamento aqui, ó, de uma bobina chata. A bobina longa, ele vai ter um conjunto de várias espirais, um do lado do outro, até formar um cilindro. Aqui, ó. Beleza? Aí, nesse caso, o campo magnético no interior de um solenoide é uniforme, perfeitamente como uma bobina chata, beleza? Mesma coisa. Coloca o dedão aqui, ó. Olha bem aqui, ó. Vamos tentar entender esse desenho aqui. A corrente, né? Vamos pegar aqui. Se você pega a corrente aqui, ó, perceba que dedão para cá vai estar entrando aqui, ó. Ah, tá. Ó, vamos ver aqui, ó. Bota o dedão. Você concorda comigo que ao abraçar vai ter um campo magnético entrando aqui? E ele aponta pro norte. E aqui vai ser pro sul. Por isso que ele botou norte e sul. As linhas de força saem do norte e vão para o sul. Aí, ó.
Você bota o dedão aqui. Abraça. Você vai ver que quando você abraça, vai formar um círculo aqui, ó. Beleza? E nesse ponto aqui, lembra que esse círculo que forma, cada região tangenciando ele é o campo magnético. Aí, ó. Quando você abraça aqui, ó. Aí, ó. Olha esse ponto aqui, ó. Vai ter um campo magnético para cá. E lembre que quando o campo magnético está apontado assim, significa o quê? A bússola, né, ó. Norte e sul. Quer dizer que essa região aqui é norte e essa região aqui é sul. Aí, ó. As linhas de força saem do norte e entram no sul. Então, o campo magnético aqui, ó, de qualquer bobina, independentemente se ela seja longa ou chata, ou se ela seja um solenoide, no caso, se ela for longa, o campo magnético ela é uniforme no interior dela, ok? E lembre-se, o campo magnético onde aponta significa que ele é o norte, ok, pessoal? Mesma coisa foi aqui, ó, apontou para o norte, aqui é o sul. Apontou para o norte, então aqui é o sul. Prestem atenção nisso, ok, senhores? Beleza? Então, qualquer tipo de bobina, no interior dela, o campo magnético, tá? Vai ser uniforme. O que pode perguntar se qual que é o polo, norte e sul, ok? No caso, onde a bobina, onde o campo magnético estiver apontando, é o norte. E o outro só pode ser região sul. Beleza? Por causa da teoria da bússola, na qual ele fala que a bússola sempre vai apontar para o norte. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Agora, o que acontece? O solenoide é um pouco diferente em relação à bobina. Porque o que acontece? A bobina é o conjunto de espira. Então, você sabendo calcular a espira, vai saber calcular a bobina. Agora, o solenoide, ele depende do comprimento dele. O comprimento do solenoide. Porque o solenoide não vai ter aquele espaçamento. Ele vai enrolando as espiras até formar um cilindro. Então, a altura do cilindro, que vai ser o comprimento do solenoide, é importante para o cálculo do campo magnético. Que esse L aqui, ó. Esse L aqui, então, é o comprimento do solenoide. E esse N, sim, é o número de espiras. Beleza? Esse N é o número de espiras. Quantas espiras eles formaram quando estava enrolando aqui para formar o nosso solenoide. Beleza? Então perceba que nós temos 4 formulinhas. Condutor reto, espira, bobina e solenoide. Cada situação você vai ter que utilizar uma fórmula, ok? Fique bem esperto com isso, senhores. Beleza? Então vamos lá. Vamos praticar em exercícios aqui agora, ó. Como funciona? 2 fios A e B, paralelos e extensos, estão separados por uma distância de 2 metros. Uma espira circular de raio igual a π sobre 4 metros encontra-se com o centro O e uma distância de 2 metros do fio B, conforme desenhado figura abaixo. A espira e os fios são coplanares e se encontram no vácuo. Beleza. Os fios A e B e a espira são percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade, 1 ampere, com os sentidos representados no desenho. A intensidade do vetor de indução magnética resultante, originados pelas 3 correntes no centro O. Então aqui, ó, ele quer saber no centro O. Beleza. É dado. Aí ele me deu a permeabilidade. Pessoal, o que acontece? Nós temos 2 condutores retos e uma espira. E ele pediu o campo magnético resultante em relação ao ponto O. Você vai ter que fazer o quê? Calcular o campo magnético de cada um. E você tem que saber quem entra em O e quem sai em O. Pega aqui, por exemplo, o condutor A. Ó, o condutor A.
vai aqui, pessoal. Eu vou escrever entra e sai, tá? Entra e sai. Lembrando que eu posso utilizar esse símbolo como entra e esse símbolo como sai, beleza? Esse símbolo como entra, mas vou escrever entra e sai para nós analisarmos aqui. Eu vou pegar o vermelho para o fio condutor A. Ó, dedão para baixo, galera. Dedão para baixo. Pega na tela aí, ó. Se eu boto o dedão para baixo, os meus demais dedos estariam entrando aqui no exercício. Então, o meu campo magnético, ele entra aqui, ó. Dedão para baixo. Aí, ó. Ó o meu dedão entrando aqui, ó. É como se estivesse entrando na tela aqui do computador dos senhores. Faça isso na tela do computador dos senhores. Dedão para baixo. Os demais dedos é como se estivesse furando aqui a tela do seu notebook ou do seu celular aqui. Não sei como vocês estão assistindo a aula. Então ele vai entrar aqui, aí vamos fechar o movimento aqui, ó. Ó, e ele vai sair do outro lado. Ah, peraí. Ele vai sair do outro lado. É o que vai acontecer aqui, ó. Ele não quer em relação ao centro, ó. Não vai formar círculos concêntricos em relação ao condutor A. Então nesse ponto aqui, para o condutor O, ele vai sair. Porque ele vai estar no mesmo sentido aqui, ó. Do sai aqui para o condutor A. Agora vai para o condutor B. Deixa eu trocar de cor aqui, ó. O condutor B. Dedão para cima. Dedão para cima. Agora ele vai estar entrando nesse sentido aqui, ó. Aqui ele entra no computador. Faz aí na tela do computador dos senhores. Ele vai estar entrando onde escrevi entra. E quando você fechar o movimento aqui, ó. Ele vai sair aqui. Ah, então aqui, em relação ao centro O, ele vai estar no entra. Para o condutor B. Para o condutor B. Agora pega para o solenoide. Solenoide não. A espira. Lembre-se que a espira nada mais é que um condutor reto em forma circular. Você aplica normalmente a regra da mão direita. Então você acompanha o dedão aqui, ó. Acompanha o dedão na tela aqui. Você concorda que você vai estar entrando? Onde eu vou escrever aqui em roxo aqui, ó. Ele vai entrar aqui. E ele vai sair aqui. Ah, então você está falando aqui, professor, que cada região aqui você vai ter que escrever o entra e sai? Isso. Porque o entra e sai, que você vai ver o sentido do seu campo magnético. Se eu escrever sai e sai, quer dizer que eles estão no mesmo sentido. Ah, e o entra vai estar em sentido contrário. Porque um vai estar saindo, o outro vai estar entrando. Vão ser vetores de mesma direção, contudo sentidos opostos. E como é vetor, você vai ter que fazer a soma vetorial. E se está em sentidos opostos, basta subtrair do maior com o menor. Então, nesse caso, onde eu escrevi sai e sai, você vai somar o vetor campo magnético. E eu escrevi sai para a espira e para o condutor B. Então, vamos calcular o campo magnético do condutor B e da espira aqui, ó. Muita calma nessa hora. Vem aqui comigo. Para o condutor B, a fórmula do campo magnético para um condutor, como que é? μ0 vezes a corrente, 2π vezes a distância. Essa distância em relação ao ponto de referência. Do condutor B até o ponto de referência é 2 metros. Então aqui, ó, μ0, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente. Ele falou que a corrente vale 1 para todo mundo. Dividido por 2π vezes 2, que é a distância. Nesse caso aqui, simplificando tudo, você vai encontrar que o campo magnético para o condutor B vale 10 a menos 7 Tesla. Já para a espira, como estamos falando de espira, o cálculo do campo magnético muda, senhores. Ó, μ0 vezes I, aqui, 2 vezes o raio, que é para a espira. Ele está me falando que o raio da espira é π sobre 4. Ó. Fique esperto, mudou a fórmula. Então aqui, 4π vezes 10 a menos 7 vezes 1, dividido por 2 vezes π sobre 4. Π sobre 4, né? Aqui, perfeitamente. Então aqui, né, senhores? O nosso campo magnético, você vai simplificar o que dá aqui, ó. Você vai encontrar aqui, ó. 8π vezes 10 a menos 7
dividido por π. Você vai cancelar aqui. Você vai encontrar então aqui 8 vezes 10 a menos 7 Tesla, ok? Então, senhores, novamente, por que estamos fazendo isso? Ó, condutor reto, μ0 vezes I, 2π vezes a distância. Aqui, μ0 vezes I, 2 vezes o raio. Foi exatamente o que nós aplicamos aqui. μ0 vezes I, 2π vezes a distância. Condutor B, aqui. E μ0 vezes I, vezes 2R para espira A. Beleza, beleza. Agora vamos calcular para o condutor A. Condutor, mantém a forma de condutor. μ0 vezes I, 2πd. Beleza. μ0, 4π vezes 10 a menos 7, corrente é 1, dividido por 2π. Aqui o condutor A, qual que é a distância em relação ao ponto de referência? 2 com 2, 4 metros. Vezes 4. Ah, o que acontece aqui, senhores? Ó, simplifica o que dá, ó. 4π com 4π vai dar 10 menos 7 dividido por 2. Vai dar meio vezes 10 a menos 7. Então aqui, ó, meio vezes 10 a menos 7 Tesla. Agora vamos relembrar aqui, ó. No condutor A, ele sai. Aqui. Então aqui, sai. No condutor B, ele entra. Então o condutor B entra. Aqui sai, aqui entra. Já na espira, que é o roxo, ele sai. Beleza? Então aqui ele sai. O que está no mesmo sentido? É onde sai. Então, onde sai é aqui, ó. 8 vezes 10 a menos 7. Então, ó, campo magnético resultante é 8 vezes 10 a menos 7 mais meio vezes 10 a menos 7. Está no mesmo sentido. Sai, sai. Entra. Aqui, ó. 1 menos, porque está no sentido oposto, 10 a menos 7. Aqui nesse caso, vai dar 8,5 vezes 10, 8,5 vezes 10 a menos 7, menos 1 vezes 10 a menos 7. Vai dar 7,5 vezes 10 a menos 7 Tesla. Resposta correta aqui, ó. Letra D. Tranquilo, senhores, ó. Fique esperto com essas questões, beleza? Inclusive são questões do concurso dos senhores, viu? Beleza? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Vem aqui comigo. 2 fios condutores retilíneos, muito longos e paralelos entre si, são percorridos por correntes elétricas de intensidade I1 e I2. Beleza. De sentidos opostos. Uma espira circular condutora de raio R é colocada entre os 2 fios e é percorrida por uma corrente elétrica I. Beleza. A espira e os fios estão no mesmo plano. O centro da espira dista 3R de cada fio, conforme o desenho. Para que o vetor campo elétrico magnético resultante do centro da espira, então esse é o ponto de referência, seja nula. Então ele quer que o campo magnético aqui resultante seja 0. Ele quer saber então o sentido da corrente I e o valor da corrente I. Então vamos pensar aqui comigo, pessoal, novamente. Vou pegar uma cor diferente para cada condutor. Ó, dedão para cima para esse condutor aqui. Para esse primeiro fio aqui onde eu circular em vermelho. Dedão para cima. Concorda comigo que ele vai estar entrando aqui. Ele entra aqui. Desse lado. Ele vai sair do outro. Pronto. O campo magnético entra desse lado e sai do outro. Vamos pegar outro condutor. Dedão para baixo. Quer dizer que ele vai entrar também nesse sentido aqui, ó. Ele vai entrar aqui e sair aqui. Dedão para baixo, entra e sai do outro lado. Beleza? Agora, olha para a espira. Ele quer que o campo magnético seja nulo. Então, com certeza, ele não vai poder entrar também. Porque se tiver entra, você vai somar os 3. Então, ele vai ter que sair. E para que ele possa sair, a corrente tem que estar nesse sentido aqui, senhores, ó.
Porque agora, ó, pega aqui, entra e sai. Ele vai entrar aqui, ó. Ele vai entrar aqui e ele vai sair aqui, ó. Ah, então fatalmente a minha corrente elétrica, ele vai ter que estar no sentido anti-horário. Aqui, ó, tem que estar no sentido anti-horário. Isso elimina já quase todas as alternativas. Agora temos que calcular o quê? Somar o campo magnético dos dois fios, porque os dois estão entrando, e igualar ao campo magnético da espira. Então faremos exatamente isso. Nesse caso aqui, ó, vamos calcular o campo magnético para ele aqui primeiro aqui, ó. Campo magnético μ0 vezes I, a corrente dele é I1, dividido por 2π vezes a distância. A distância dele em relação ao ponto de referência é 3 raios. Ah, e para esse cara aqui também, ó. O campo magnético dele é μ0 vezes I2, 2π vezes a distância, que é 3R. E você vai ter que somar esses dois campos magnéticos, porque os dois estão no mesmo sentido, os dois estão entrando. E você vai igualar ao campo magnético da espira, porque igualando quer dizer que eles vão ser nulos. Ok? Porque vai ficar entra, soma, subtrai com o que sai. Então, nesse caso aqui, o campo magnético resultante vai ser o quê? μ0I I1 sobre 6πr mais μ0 I2 sobre 6πr é igual ao campo magnético da espira. E como que é o campo magnético da espira? É μ0, a corrente ele chamou de I, dividido por 2 vezes o raio. O raio dele ele chamou de R. 2R. Ah, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou botar μ0 6πr em evidência, ó. μ0 6πr em evidência. Aqui vai sobrar quem? I1 mais I2. Tudo isso é igual a μ0 I sobre 2 raios. Aí, ó, simplifico μ0 com μ0, raio com raio, 6π com 2. Aqui fica 3π. Então sobrou o que aqui, ó? I1 mais I2 sobre 3π é igual a I. Aí, ó. Esse aqui é a nossa corrente. Então, a nossa resultante para dar zero, eu igualei. Botamos o μ0, 6πr em evidência, ficou I1 mais I2. E fomos cortando aqui, ó. Simplificando. Deu o resultado I1 mais I2 sobre 3π é igual a I. Aí, ó. I1 mais I2 sobre 3π é igual a I. Letra E. Beleza, pessoal? Letra E. Tá difícil riscar aqui, ó. Beleza. Letra E. Então aqui. Letra E. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Vamos dar uma olhada? Aqui, pessoal. É interessante essa questão aqui, ó. Dois fios longos retilíneos, 1 e 2, e paralelos entre si, estão dispostos no vácuo, em uma direção perpendicular a um plano alfa. O plano alfa contém o ponto C, conforme representado no desenho abaixo. Os fios são percorridos por correntes elétricas constantes, de mesmo sentido, saindo do plano alfa para o observador. O fio 1 é percorrido por 6 amperes. Aqui, ó, eu vou botar aqui embaixo, 6 amperes. E o fio 2 é percorrido por 8 amperes. Aqui eu vou botar 8 aqui. Beleza? O módulo do vetor indução magnética resultante no ponto C, devido às correntes I1 e I2. Pessoal, eu vou falar que a corrente aqui tá subindo, tá? Tá subindo no fio aqui, ó. Se ele tá subindo aqui, você concorda comigo aqui, ó? Deixa eu tentar desenhar aqui. E vai ter um momento que ele vai formar um círculo. Um campo aqui, ó. E esse campo aqui, uma hora vai passar no ponto C. Se ele está subindo, eu vou abraçar ele. Então, o meu campo magnético para esse fio, ele vai estar aqui, ó. Campo magnético para cá. Campo magnético para cá. Campo magnético para cá. Até uma hora que ele vai passar bem aqui, ó. O campo magnético para cá. Aí, ó.
Pronto. O fio 2, eu também estou adotando que a corrente elétrica está subindo, ok? Está subindo. Beleza, então. Corrente elétrica subindo, vai ter uma hora que ele vai formar esse círculo aqui, para o fio 2. Está subindo. Então, ele vai abraçar para cá, ó. Campo magnético para cá. Campo magnético para cá. Campo magnético para cá. Campo magnético para cá. Aí, ó. Então, na verdade, no ponto C, você vai ver que para o fio 1, ele vai formar esse campo magnético. E para o fio 2, ele vai formar esse campo magnético. E aqui é 90 graus. Logo, você vai calcular o campo magnético do fio 1, o campo magnético do fio 2 e fazer a soma vetorial aqui depois. Então aqui, ó, o campo magnético para fio 1, nós temos o que aqui, ó? μ0 e 1, 2π vezes a distância. E o fio 2, nós temos aqui, ó. μ0 e 2 dividido por 2π vezes d. Então, o campo magnético em 1, aqui, ó, 4π vezes 10 a menos 7. O I1, 6 amperes, vezes 6, dividido por 2π vezes 6 aqui na distância. Aí, ó, 6. Ah, beleza. E aqui já vou botar a fórmula para o B2 também aqui, ó, campo magnético em 2. 4π vezes 10 a menos 7, vezes 8, dividido por 2π, a distância do fio 2 é 8 também, né? Aí, ó. O que acontece aqui? Vamos simplificar o que dá. Aqui, né, ó, fica 2. Aqui, então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 7. Tesla. E aqui também, ó. Fica 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Mas o que acontece? Aqui é 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. E aqui é 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. E se você quiser calcular aqui a resultante, pela regra do paralelogramo, vai dar essa resultante aqui, ó. E aqui nada mais é que a diagonal de um quadrado. Tá? Se você for aplicar aqui 90 graus, né? Dá para você resolver por Pitágoras também. Mas isso aqui é a diagonal de um quadrado. De lado 2 vezes 10 a menos 7. Então a nossa resultante aqui é 2 vezes 10 a menos 7 ao quadrado, mais 2 vezes 10 a menos 7 ao quadrado, e nosso resultante é a nossa hipotenusa. Isso vai nos dar um campo magnético resultante de 2 raiz de 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Olha aqui, pessoal. Lembre-se da soma vetorial. Tem que aplicar Pitágoras nesse caso aqui, porque os vetores ficaram 90 graus entre si. Beleza? Tranquilo? Ok? Então vamos lá. Então vou fazer mais uma aqui. Duas espiras circulares concêntricas e coplanares de raio 2π metros e raio 4π são percorridas por correntes 6 A e 8 A. Ele quer saber a intensidade da vetor indução magnética no centro O. Então a mesma coisa aqui, ó, pessoal. Ó, esquece. Só vamos pegar essa espira maior aqui, ó. Até aqui, ó. A gente vem pra cá, desce pra cá. Analisa esse cara aqui, ó. Corrente está subindo. Tá subindo. Bota o dedão aí. Você concorda comigo que ele vai entrar aqui, ó? Entra aqui. Concorda? Nesse aqui e vai sair aqui. Beleza? Então ele vai entrar aqui e sair aqui. Agora, ignora a espira maior. Vamos analisar só a espira menor aqui, ó. Bota o dedão aí. Subindo.
Você concorda comigo que ele vai aqui, ó. Nesse caso aqui, aqui ele sai pra cá. Opa, escrevi errado aqui. Aqui ele entra. Bota o dedão aí, ó. Ele vai estar entrando o campo magnético aqui. E ele vai estar saindo aqui, ó. Aqui ele sai, ó. Ó o dedão aqui, ó. Entra de um lado, sai aqui pelo centro. Tudo bem, pessoal? Mesma coisa aqui. O do 8 ampere. Entra pelo centro e sai do outro lado aqui. Logo, se um entra e o outro sai, eles estão em sentidos opostos. Você vai calcular o campo magnético de cada um e subtrair do maior pelo menor. Nesse caso aqui, calculando o I2, o vermelho aqui, vou botar em vermelho. Como é uma espira, né, pessoal? Mi0 I2 dividido por 2 raios. Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar 4π vezes 10 a menos 7. O I2 vale 8. Dividido por 2 vezes o raio. Raio R2 vale 4π. Então, vai ficar 2 vezes 4π. Nessa coisa aqui, as contas, você vai encontrar que vai dar 4 vezes 10 a menos 7 Tesla. Então, o vermelho aqui, agora é o azulzinho aqui, ó. Vou calcular o B1 aqui, né? Campo magnético em 1. Mi0 e 1, 2 raios. Substituindo aqui, ó. 4π vezes 10 a menos 7. A corrente em 1 é 6. Dividido por 2 vezes o raio em 1. O raio em 1 é 2π. Tá na questão aqui, ó. E aqui o que você vai encontrar? Você vai encontrar aqui B1 vale 6π vezes 10 a menos 7 Tesla. Nesse caso aqui, como um entra e sai, você vai pegar maior menos o menor. Só tirar o π aqui, tá, pessoal? Esqueci de simplificar aqui com o π aqui de cima. Aqui. 6 vezes 10 a menos 7. Cortei π com π aqui, ó. Essa parte aqui, tá? Ó. Aí, agora dá bom. Agora sim. Então, no final, a resultante, né, pessoal? Nossa resultante é o quê? Maior menos o menor, porque um entra e o outro sai. 6 vezes 10 a menos 7. Menos 4 vezes 10 a menos 7. Isso vai nos dar uma resultante de 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Dando a letra A aqui, né, pessoal? Aí, ó. Novamente, são todas as questões do concurso dos senhores, viu? Tranquilo? Aí, o que eu quero que você faça? Eu quero que você tente fazer essa questão aqui. Essa questão aqui que envolve um pouco o circuito elétrico. Uma dica, tá, pessoal? Descubra a corrente, porque ele está falando aqui, ó, que nessa bobina aqui, nessa bobina, ele vale 8 amperes. 8 amperes não, 8 ohms, né? Então, nesse caso aqui, esse seu circuito, você pode substituir assim, ó. 8 e 2 ohms. Num gerador de 50 volts. Aqui você vai aplicar a primeira lei de Ohm. No caso, a lei do Hui, ou I é igual a tensão sobre a resistência, para descobrir a corrente. Você descobre a corrente. Você sabendo a corrente, como ele me deu uma bobina, aqui, ó. Ele já me deu o número de bobina, ele já me deu o raio. É para você descobrir o quê? O campo magnético. Lembrando que o campo magnético é o número de espiras, Mi0 vezes I, 2 raios. Aqui o N vale 6, Mi0 você sabe que é uma constante. Essa corrente é a corrente que você descobriu aqui, dividido por 2 vezes o raio. O raio ele me deu também aqui, 10 centímetros. Só transformar em metro e descobrir o campo magnético. Eu quero que vocês treinem isso aí, porque já misturou matéria aqui, ó. Circuito elétrico com campo magnético. Ok? Tranquilo, senhores? Então, muito obrigado pela atenção dos senhores. Até nossa próxima aula. Valeu, galera. Até mais.